Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre uma enfermidade muito antiga, mas que ainda é um problema sério de saúde pública, a tuberculose. Vamos entender os mecanismos dessa doença, como nos proteger e também os principais problemas que os gestores da saúde têm para enfrentar essa doença, a tuberculose. E quem aceitou conversar com a gente sobre esse assunto é a doutora Maria Rita Cury, da Secretaria Municipal de Saúde. Doutora, um prazer recebê-la aqui no Saúde em Foco. Muito obrigada, igualmente. Doutora, por que a tuberculose é um problema de saúde pública, sendo uma doença muito antiga, conhecida há muito tempo? Bom, o manejo da tuberculose é muito difícil. É uma doença que tem transmissão respiratória e o Mycobacterium tuberculose, que é o que causa a doença nas pessoas, muitas vezes passa desapercebido. Então, a pessoa que começa a tossir, às vezes é um fumante. O fumante normalmente tem uma possibilidade de uns 30% a mais de chance de ter a tuberculose. E acha que é normal. Tosso porque fumam, ou porque tomam remédio de pressão, ou porque tem um refluxo. E com isso, a tuberculose vai se perpetuando, né? É difícil, inclusive hoje, como é uma doença estigmatizada ainda, das pessoas crerem e quererem o diagnóstico. Então, muitas vezes relutam em tratar, acabam, às vezes, iniciando e abandonando o tratamento e perpetuando a transmissão. Esse é um grande problema que nós temos, né? Sim. Doutora, a senhora tocou em dois pontos bem importantes que eu gostaria de conversar com a senhora durante a entrevista. O estigma e essa condição é parecida com outras doenças, né? A tosse ser uma coisa comum e confundir. Como que a gente pode diferenciar uma tosse de tuberculose com uma outra tosse de outras doenças? A tosse da tuberculose, ela pode ser uma tosse seca ou uma tosse extremamente produtiva, né? E outra, ela perdura quando você pode começar a desconfiar que pode ser uma tuberculose por em torno de 21 dias, 3 semanas. Na nossa região de Rio Preto, nós temos a prioridade com a infecção com HIV. Então, nós temos um cuidado maior em começar a avaliar os pacientes após 15 dias de tosse. Certo? É muito fácil avaliar. É só ir ao posto de saúde e recolher esse carro em 2 amostras. E hoje nós temos até a possibilidade também de fazer um teste rápido molecular, que sai o resultado em questão de horas, né? Para saber se essa pessoa tem a Mycobacterium, tem esse comprometimento. Junto com a tosse, depois dessa fase, a pessoa vai observando que começa inapetência, perda de peso, febre baixa à tardezinha. A pessoa às vezes pode apresentar dor na região pulmonar. Uma pessoa que acaba tendo suores noturnos, né? Durante o sono, a pessoa às vezes tem que acordar 2, 3 vezes, trocar a roupa. Então, porque sua muito. Então, todos esses sinais e sintomas devem ser levados em conta. As pessoas devem estar bem atentos. A tuberculose... Pois não. Não, por favor, pode continuar, desculpa. A tuberculose hoje, ela não tem por que ser estigmatizada, porque ela tratada, ela tem 95% de cura. Isso que eu quero dizer é um tratamento muito bem feito. Tem que ser um tratamento diário e ao longo de, no mínimo, 6 meses. Com 6 meses de tratamento, nós vamos começar a avaliar esses pacientes, né, para ver se tem condição de alta medicamentosa. Não é porque ele vai ter alta medicamentosa que a gente vai abandoná-lo. Não, a gente ainda continua durante 1 ano avaliando esse paciente, porque durante o primeiro ano é que nós temos a chance maior de recidivas, né? Sim. Então, a gente tem possibilidades de cura e não há por que perpetuar a tuberculose por muito tempo. Tanto é que nós temos aí agora um plano de contenção, de eliminar a tuberculose como problema de saúde pública até 2035,
pela unidade no estado de São Paulo e nacional, né? Doutora, a tuberculose é causada por uma bactéria, por um vírus? Qual é o agente causador? É uma micobactéria chamada Mycobacterium tuberculose. Essa micobactéria ela é própria do ser humano, ela causa a doença no ser humano, né? Tem um complexo todo, mas a nossa mais comum é a Mycobacterium tuberculose na nossa região. E ela está no ambiente, como que é esse contágio? O contágio é de pessoa para pessoa, através da fala, da tosse e do espirro. Então, esse cuidado, a pessoa, às vezes, parecem passarinhos, né, pombinhos, que se beijam, que se conversam, e tem pessoas que gostam de conversar muito próximo um do outro, ou em ambiente muito fechado, acabam por transmitir a tuberculose através da fala, tosse e espirro, que acaba contaminando o ambiente, e essas gotículas que se formam com presença da micobactéria acabam sendo aspiradas, né, por outras pessoas, e no organismo de outras pessoas elas vão se desenvolver. Doutora, e em objetos compartilhados, pode haver a transmissão? Não tem esse risco. A transmissão é pela fala, pela tosse e pelo espirro. Você está tossindo, use máscara. Não fique perto. Use conversar em ambientes abertos. Mantenha uma certa distância. Procure saber o que você tem. Por quê? A minha tosse é normal. Não existe tosse normal. Existe sempre uma causa. Então, tossir é um sintoma, um sinal de que possa ter alguma coisa errada. Vamos procurar saber o que é, entendeu? Sim. Através da pesquisa, né? Sim. Vamos fazer exames desse escarro, se necessário, faremos um raio-x, faremos culturas, né? Para elucidar o caso. Todos os exames disponíveis na rede pública, né? A pessoa não gasta nada, é gratuito, facilmente, acessível. Doutora, e essa bactéria ela pode ficar inativa no corpo? Porque eu vi uma pesquisadora dizendo que se dividisse o mundo em 3 partes, uma parte do mundo, né, populacional tem a bactéria e não sabe, é inativa no corpo, ou já teve contato alguma vez na vida. É mais ou menos isso mesmo? São as micobactérias latentes, de forma latente. Elas ficam no organismo sem agir, né? O sistema imune das pessoas acabam, por vezes, impedindo que ela tenha ação. Uma pessoa com saúde, que dorme bem, come bem, tem uma boa condição de saúde, tem uma imunidade suficiente para impedir a ação dessa micobactéria. Muitas vezes, o bebê está sendo tratado por alguém que tenha tuberculose. Outras vezes, na própria família. Meu pai morreu de problema pulmonar, a minha avó, meu tio, né? E a pessoa tolera, tosse, mas é família, está por ali, né? Outras vezes acaba sendo contaminado na prisão, que é o nosso maior foco hoje, né? De contaminação. São pessoas que ficam confinadas e uma pessoa tem capacidade aí de contaminar os 15 de dentro da sala, da cela, né? Facilmente. Nós temos os asilos, as pessoas com deficiência mental, que precisam de maior cuidado, ficam muitas vezes em condições frágeis de possível capacidade de desenvolver a doença. Uma vez desenvolvendo a doença, por queda de imunidade, ou velhice, ou doença, ou qualquer outra coisa, a micobactéria latente começa a agir, né? E aí ela começa a produzir uma infecção pulmonar que evolui, inclusive, para destruição do parênquima, né? Aí a pessoa começa a tossir, muitas vezes pode apresentar tosse com sangue, né? Que é quando ela vai se assustar, né? Mas aí ela já está numa fase bastante adiantada da doença. Vale a pena investigar no início da doença e tratá-la no início da doença. A bactéria pode atuar em outros órgãos também, além do pulmão?
Pode. Nós temos aqui em Rio Preto a estatística é diferente, mas, assim, mundialmente falando, 85% das tuberculoses são de forma pulmonar. Mas ela pode ser disseminada e acometer qualquer outro tipo de órgão. Os olhos, a pele, órgãos genitais, o intestino, o coração, os ossos, a meninge e outros, né? Sim, aí, doutor, os sintomas são diferentes, né? Quando extrapulmonar, o diagnóstico é feito com os sintomas. Uma dor óssea e que não se tem motivo, o ortopedista vai avaliar, vai descobrir, né? O oftalmologista, o paciente apresenta uma infecção oftálmica, ele vai no oftalmologista, cardiologista, entendeu? E todos eles acabam tendo que fazer o mesmo tratamento. O tratamento que é o melhor que nós temos para o combate da Mycobacterium tuberculose. Isso é muito importante que a população saiba. O tratamento com a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, que são 4 antibióticos de início, ele é o mais importante no momento para combater a tuberculose quando você trata regularmente, todos os dias, adequadamente, num período de no mínimo 6 meses. A partir daí, você tem que lançar mão de outros antibióticos, porque se esse tratamento entrar em falência e se mal conduzido ocasionar resistência a antibióticos nestas micobactérias, você tem que substituir antibióticos que muitas vezes não vai ter a mesma ação e que você tem que prolongar o tratamento, muitas vezes para 1 ano, 1 ano e meio, e muitas vezes você poderá não obter uma cura de 95%, baixando esta cura. Sim. Aí chega a ser um problema muito sério para um paciente. É com isso que a medicina luta, a saúde pública luta há tanto tempo com essa doença tão antiga, tão conhecida, né, doutora? Exatamente. Hoje ela tem cura, mas você observa que se você tiver um resfriado, você nem precisa tratar com antibiótico. Se você tiver uma pneumonia, às vezes 14 dias de antibiótico resolve, certo? Qualquer antibiótico, um antibiótico, assim, né? E a tuberculose não. Você tem que fazer uma associação de vários antibióticos por um período mínimo de 6 meses. Quer dizer, se fosse muito boa coisa, né? A gente conseguiria tratar logo. Assim, na prática, esses antibióticos, eles causam muitas reações no paciente, eles têm que ser tomados todo dia, a pessoa leva para casa esse medicamento, como esses processos? Como são esses processos? Esse processo é fácil de entender e difícil de executar, tá? Muito difícil de executar, porque até dentro mesmo da rede pública de saúde, a gente tem dificuldade de transmitir o ensinamento e conseguir o aprendizado do profissional de saúde. O tratamento hoje mais eficaz é o tratamento supervisionado. Eu estive fazendo um apanhado dos anos de 2019 até hoje para falar para vocês, e você observa que quando você institui um tratamento supervisionado, a cura aumenta no mínimo 4%. Certo? Para nós hoje em Rio Preto, que atingimos uma cura de 70%, 72%, 74% por ano, que é muito abaixo do preconizado, que hoje a gente precisa, para eliminar a tuberculose, pelo menos curar 85% dos pacientes, você observa que com o tratamento supervisionado, a cura aumenta. Por quê? O paciente se sente acolhido, né? O paciente tem a quem recorrer quando ele tem problemas e o profissional está vendo o paciente tomar o remédio. Ontem mesmo atendi um paciente, ele falou para mim, doutora, eu estou aí como cura, mas eu vou dizer uma verdade para a senhora. Eu tratei 2 meses, depois eu levava o remédio e não tomava. Eu ia na consulta, eu pegava o remédio, mas eu não tomei mais.
Então, quer dizer, não curou a tuberculose, voltou agora com várias cavernas, vários comprometimentos, e o nosso profissional não conseguiu ver isso. Hoje existem várias possibilidades do profissional dar o remédio, ver o paciente tomar presencialmente, e hoje a gente lança mão até do celular. Ele fazer o vídeo na hora que ele vai fazer a ingesta da medicação, para que o profissional registre isso. Nós temos, na nossa casuística desses anos, em torno de 90% de casos supervisionados, ou até um pouco mais. Mas desses casos supervisionados, na rede pública de Rio Preto, nós não temos efetividade, porque nós temos que conseguir fazer 3 supervisões por semana para ser efetivo o tratamento. E muitas vezes a gente não consegue, entendeu? Sim. E aí ele é tido como um tratamento supervisionado não efetivo. Imagina, se 60% dos nossos casos que a gente consegue efetividade, a gente já consegue um aumento de 4% de cura, quer dizer que vale muito a pena você fazer o tratamento supervisionado em praticamente 100% dos casos. Concorda? Sim, sim. É difícil das pessoas entenderem isso. É um esforço muito grande do setor de saúde pública, né? A gente está percebendo, porque essa pessoa ela pode estar transmitindo o vírus, né, na vida dela normal, né, no cotidiano, e aí abandona o tratamento, essa doença volta, vai ter que usar outros medicamentos. Que esforço, doutora? Não sabia disso. A micobactéria, ela hoje está classificada como sendo daquelas bactérias mais resistentes a antibióticos. E a gente não pode brincar com esse tipo de tratamento, porque eu tenho visto, ano a ano, eu estou no programa de tuberculose desde 1997. 25 anos. Naquela época, nós tivemos uma pacientezinha com um tratamento resistente, que adquiriu do pai, passou para os gêmeos que ela teve e faleceu. As crianças foram tratadas e provavelmente não desenvolveram a doença, até hoje não soube mais. Mas hoje eu trato pacientes resistentes em torno de 10 pacientes ano. Isso não é nada. Você imaginando que a cada paciente tem possibilidade de transmitir a 15, veja a progressão dessa doença resistente. E as medicações são muito mais problemáticas, né? Um paciente resistente, hoje, se for resistente à rifampicina, eu vou ter que tratar com bedaquilina, terizidona, linezolide, fluoxacino e outros mais, se precisar, entendeu? Então, no mínimo 5 antibióticos. 5 antibióticos. Por 1 ano e meio. Todos os dias. Meses. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E você vê que se você tem que fazer um tratamentozinho de um resfriado, você já não quer tomar o remédio, né? A nossa dificuldade é essa. O paciente entender, muitas vezes, quando ele toma a medicação e já se sente melhor, que ele não sarou. Porque existem as micobactérias latentes, lembra que nós falamos dela? Elas permanecem no organismo e continuam a agir assim que tem uma queda na imunidade. Durante o Covid, agora a pandemia... Isso, eu ia perguntar para a senhora sobre a pandemia. Como é que foi durante a pandemia e está sendo agora também essa condução da tuberculose? Em Rio Preto, nós, em termos de ambulatório de referência, nós não paramos o atendimento. Nós atendemos todos os dias e fizemos o possível para acolher os pacientes que não podiam ser atendidos nas unidades de abrangência próxima à casa deles. Então, nós atendemos a todos que aqui apareceram. Mas isso não foi o suficiente, né?
Então, a gente observou o seguinte, nós tínhamos em 1997, 148 casos novos descobertos. Isso, para você conseguir diminuir essa quantidade, que significa diminuir o coeficiente, né, de incidência, é muito lento, precisa de anos para você conseguir diminuir isso. E em 2019, nós já tínhamos conseguido já abaixar para 92 casos ano, em torno de 20% de coeficiente de incidência, muito abaixo do estado de São Paulo, né, que na época em torno de 40, 47, e do Brasil, que não tem uma notificação tão assídua, um tratamento tão assíduo como o de São Paulo, em torno de 30. Você vê que ele está numa posição fácil de controle. Só que com a pandemia, essa incidência aumentou, porque fica em casa, não tem problema que você esteja tossindo, fica em casa, só sai de casa na hora que estiver com falta de ar ou com qualquer outro problema. Então, imagina, quem está tossindo, vai lá no posto de saúde, não. Agora nós estamos fazendo Covid. Os exames eram todos direcionados para Covid, praticamente. A tuberculose foi colocada de lado. O que aconteceu? Para fazer o tratamento supervisionado, também existia uma certa resistência. Entregava o remédio na mão do paciente, eu conto daqui uma semana pegar mais. Quer dizer, as 3 supervisionadas já foi, né? Não foi executada. Ou então, o paciente fala, se for para tratar assim, já estou bom, não vou mais. Abandonava, o nosso abandono subiu. É tolerável um abandono de 6%? Nós não atingíamos isso, nós tínhamos 4, 5% de abandono. Hoje nós temos em torno de quase 14%. Então, é muito alto o abandono. Aumentou muito. Outra coisa que a gente observou, que nós tínhamos óbitos, e eles são divididos em óbitos por tuberculose e óbitos por outras causas. Outras causas sempre ganhava. E o índice de óbitos por tuberculose, que deve ser mantido abaixo de 1%, o nosso era mantido. Hoje não. Hoje nós temos óbito de 4%, 5%. Então, aumentou muito o óbito por tuberculose, porque ele vai procurar o posto de saúde ou a emergência muito tardiamente. Aí ele evolui para óbito rápido. 50% dos pacientes que têm a tuberculose e não são tratados, eles morrem. 50% permanece vivo lutando com a doença até se livrar dela, né? Então, é muito, assim, complexo e talvez até difícil de manejo, né? Sim. Mas a gente vai tentando, lutando, capacitando. Temos na rede bons profissionais que se interessam, mas é uma dificuldade, assim, que a gente vê a todos os dias, porque tem muita reciclagem, né? Como é que se diz? Não é bem reciclagem, é troca de profissionais que acabam, às vezes, incorrendo em processos ineficazes. Sim. Doutora, para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, uma recomendação sanitária de comportamento para a nossa população, para evitar o contágio e também a disseminação da tuberculose. Certo. Manter uma boa saúde, primeiro, né? E você deve dormir bem, comer bem, evitar ambientes que você possa adquirir esse tipo de doença. Outra coisa muito importante, iniciou os sintomas com a tosse, com os suores noturnos, febre baixa. Não precisa nem esperar tudo isso para procurar um posto de saúde e fazer os seus exames. Na verdade, os exames são todos de graça, a medicação é toda de graça. O governo se empenha em querer tratar a população. Uma vez diagnosticado a tuberculose, envolva as pessoas com quem você convive e indiquem a unidade básica para que façam a avaliação do contato.
nós vamos verificar se ele teve contato com a micobactéria através do teste de intradermorreação com a tuberculina, né? Nós vamos fazer um raio-x, fazer o exame de escarro, porque se esse contato tiver doença, a gente vai tratar. Ah, mas a minha tuberculose é uma tuberculose extrapulmonar, não transmite. Nós fizemos um levantamento aqui, de 2019 a 2021, dos contatos de pacientes que têm tuberculose extrapulmonar. E levantamos 82 pessoas, né, de contato. Dessas, 36 tinham o PPD alterado, né? Tinha além do que é permitido, PPD positivo. E desses 36, nós fizemos tratamento de infecção latente para todos, menos 4 que foi tratamento da doença. Nós descobrimos 4 doentes nesses 82 pacientes. Então, é muito válido todos os contatos que estão convivendo com o doente também serem avaliados. E levarem o tratamento a sério, porque é necessário obter a cura. Sim. Dentro do plano nacional, nós queremos atingir o máximo possível de curas, né, até 2035. Do estadual, até o próximo 2025. Sim. E o municipal, quem sabe a gente consiga atingir mais facilmente, porque Rio Preto tem uma medicina de ponta e os nossos índices são melhores, né? Mas temos que caminhar sempre em frente, objetivando atingir a eliminação da tuberculose. Sim, com certeza vamos rumar para isso, para conquistar esse controle dessa doença. Doutora, agradeço muito sua participação aqui no Saúde em Foco. Conto com a senhora novamente em novos programas. A TV Câmara está aberta quando a Secretaria quiser falar sobre tuberculose, para a gente ajudar vocês nessa caminhada também. Muito obrigada. Muito obrigada. O que a gente não dispensa, porque é essencial, né, que toda a população esteja bem orientada a respeito das doenças. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Bem, nós terminamos o Saúde em Foco. Nós falamos hoje sobre tuberculose com a doutora Maria Rita Cury, da Secretaria Municipal de Saúde. Você gostou deste programa? Pois ele está no nosso canal no YouTube. É só você procurar TV Câmara Rio Preto, a playlist é Saúde em Foco. Lá tem vários temas que eu tenho certeza que você vai gostar. Cuide-se, preste atenção nos sinais do seu corpo e viva bem. Até o próximo Saúde em Foco. Tchau.